Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui na Hora do Dharma. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí nos comentários, tá? Aproveita e deixa na descrição, nos comentários, o estado de onde vocês estão falando, tá? É bom pra gente entender de onde que a gente está se conectando. Então, vamos dar sequência a mais um trecho da vida do Buda, seus ensinamentos e como ele colocava aquilo em prática, né? Então vamos lá. Certo dia, o honrado pelo mundo, que é um dos sinônimos de Buda, né, estava no bosque Jeta, no monastério de Anathapindika. E ele então falou aos seus discípulos, instruindo assim: Meus discípulos, eu desejo que vocês sejam herdeiros do Dharma, em vez de simples herdeiros de coisas materiais. Digo isso a vocês porque tenho um profundo interesse por todos vocês. Se vocês se tornarem meros herdeiros de coisas, então as pessoas poderiam dizer que os seguidores do Buda Shakyamuni renunciaram ao mundo apenas para adquirir coisas, e não para herdarem o Dharma. Meus discípulos, suponham que em certa ocasião, se eu não tivesse me alimentado da comida que me oferecerem como esmola. Imaginem que naquele momento 2 de meus discípulos chegassem famintos e cansados. Imaginem que eu lhes dissesse que a comida lhes seria oferecida, para ser consumida como desejassem, e que se eles não quisessem comê-la, eu a jogaria fora em um lugar onde o crescimento da grama não fosse perturbado, ou na água, onde não houvesse a possibilidade de prejudicar os seres vivos. Um deles, com certeza, lembraria que certa vez o honrado pelo mundo havia instruído: eu gostaria que vocês se tornassem herdeiros do Dharma. Isso é bonito, né? Geralmente a gente é herdeiro de um bocado de coisa que é inútil na hora da morte, ou na hora de uma crise, ou na hora de uma doença, né? Mas seria bom a gente entender o que ele está querendo chamar de herdeiro do Dharma. Então ele recorda que essa comida é uma dessas coisas. Assim, ao invés de comer o alimento, ele prefere suportar a fome e a fadiga por um dia inteiro. Ele faz exatamente como o seu pensamento ordena. O outro discípulo do Buda tem o seguinte pensamento em mente: eu irei partilhar dessa comida e irei saciar minha fome. Serei aliviado de minha fadiga e assim passarei mais um dia e mais uma noite. Imaginemos que ele age assim. Meus discípulos, eu não hesitaria em louvar a atitude do primeiro discípulo, pois ele por um longo tempo enfraqueceu os seus desejos e está satisfeito com as coisas como elas são. Ele continua removendo a flecha envenenada dos desejos, e é por ter um profundo interesse e cuidado por todos vocês que eu instruí a se tornarem herdeiros do Dharma, e não de coisas materiais. Após dar essas instruções, o Buda se levantou de seu assento e retornou ao seu quarto. Imediatamente após o Buda deixar o local de ensinamento, Shariputra se dirigiu aos discípulos e disse: Amigos, o que significa para os discípulos do Buda não residir em um estado de tranquilidade e não estudá-lo? E também, o que significa para eles o estudo da tranquilidade? Os discípulos perguntaram: Amigo, não foi devido ao desejo de conhecer mais sobre esse tema que viemos de longe para ficarmos próximos ao Buda? Por favor, esclareçam sobre esse assunto e tomaremos suas instruções e nossos corações ao ouvi-las. Então Shariputra disse aos monges: não adianta estudar ou entrar em um estado de tranquilidade e achar que isso significa livrar-se de coisas materiais de que o mestre instruiu a descartarmos. Livramos-nos da mente que repousa em um estado de tranquilidade e assim nos tornamos arrogantes, preguiçosos e degenerados. Estudar a tranquilidade significa descartar as coisas materiais que o mestre nos instruiu a descartar, e nos tornamos arrogantes ou preguiçosos. Apressamo-nos a repousar em um estado de tranquilidade. Amigos, o desejo é maléfico da mesma forma que a raiva, o ódio e a omissão. Paixões cegas, inveja, avareza, adulação, autoindulgência, arrogância e ócio são maléficos. Amigos, para eliminar esses males existe o caminho do meio. O caminho do meio significa seguir o nobre caminho de 8 passos.
através desse caminho, a sabedoria correta pode ser cultivada e a iluminação será atingida. Quando Brahmani Jusonini de Savat saiu para os subúrbios da cidade certo dia em uma carruagem coberta por um dossel branco, ou acho que é dossel branco, ele encontrou a asceta itinerante Pilótica. O Brahmani perguntou ao asceta: "Para onde você está indo a essa hora do dia?" O asceta então replicou que estava indo buscar a orientação de Gotama, o Buda. O Brahmani então perguntou ao asceta: "E ele é verdadeiramente um sábio?" O asceta então respondeu: "Como poderia sequer avaliar a amplidão do conhecimento e da sabedoria de Buda? Apenas aqueles iguais ao Buda serão capazes de perceber o seu conhecimento e a sabedoria de Gotama." Diante disso, o Brahmani disse que Pilótica estava sendo exagerado em seu louvor às virtudes do Buda. É muito bonito, né? Porque tá certo, como é que uma pessoa que está num degrau abaixo vai ter a mesma visão de uma pessoa que está subindo uma escada, mas essa pessoa está degraus à frente? E isso já existia na frente do Buda, né? Na época do Buda. Então o asceta disse: "Como posso ser exagerado em meu louvor às virtudes do Buda? Ele é o maior de todas as pessoas e deuses que já conheci." Então Brahmani replicou: "Bem, então o que você vê em Gotama que é tão excepcional?" Pilótica então respondeu: "É como um guardador de elefantes que entra na floresta e vê as pegadas enormes de elefantes. Ele sabe, através daquelas pegadas, que os elefantes da floresta são grandes. Da mesma forma, eu vi 4 das pegadas de Gotama e soube que ele é completamente desperto, que o Dharma é apresentado perfeitamente por ele e que seus discípulos praticam o caminho correto. Por 4 pegadas, eu quero dizer o seguinte: 4 virtudes. Alguns kshatriyas, sábios e eloquentes, tentaram refutar os ensinamentos do Buda, mas cada um deles, quando confrontados por Gotama, ao aprenderem o Dharma, rapidamente se tornaram seus discípulos. Essa é a primeira de suas 4 pegadas. Outra vez, um sábio Brahmani tentou derrotar Gotama em debate, mas ficou exultante ao ouvir as instruções de Gotama e tornou-se seu seguidor. Essa é a segunda pegada. Outra vez, um chefe de família eloquente e articulado tentou derrotar Gotama em debate, empregando meios variados. Mas ao encontrar Gotama, que é o Buda, né, ele ficou profundamente abalado pelos seus ensinamentos e tornou-se um seguidor. Essa é a terceira pegada. Ainda em outra ocasião, uma seta, com a mente afiada como uma navalha, preparou-se completamente para refutar o ensinamento do Buda. Entretanto, no final, ele também se tornou um discípulo do Buda. Ele observou que anteriormente pensava ser uma seta que havia renunciado a todas as coisas mundanas e que agora ele entendia que havia se tornado um verdadeiro asceta. E isso, através da orientação do Buda, é a 4ª pegada. Foi observando essas 4 pegadas que eu concluí que o honrado pelo mundo é verdadeiramente desperto, aquele que ensina o Dharma perfeitamente e cujos seguidores praticam o caminho correto. Então Jusonini desceu de sua carruagem de dossel branco e, dobrando seu manto sobre o ombro, olhou na direção que o Buda morava, juntou as mãos em prece e pronunciou 3 vezes: "Busco refúgio no honrado pelo mundo. O Buda desperta." Repentinamente ele exclamou: "Irei encontrar o santo Gotama e ouvirei seus ensinamentos." Então ele se dirigiu ao local onde o Buda se encontrava e, prestando seu sincero respeito, ele relatou ao Buda o que Pilótica havia lhe contado. O Buda assim respondeu: "Ó Brahmani, a metáfora das 4 pegadas do elefante não é adequada. Irei explicar a metáfora para você agora. Não é verdade que um guardador experiente de elefantes, ao entrar na floresta e encontrar grandes pegadas, pense imediatamente que essas são as pegadas de um grande elefante. Isso porque existem fêmeas de baixa estatura e pés grandes. Aprofundando ainda mais a questão, como se houvesse grandes pegadas e os galhos elevados estivessem quebrados, ele não pensaria que as pegadas tivessem sido deixadas por um elefante enorme. Isso porque existem elefantes que são altos e que deixam grandes pegadas. Além disso, mesmo se houvesse grandes pegadas e galhos elevados,
estivessem quebrados e houvesse marcas nos troncos das árvores, feitas pelas presas de elefantes, ainda assim ele não pensaria que elas tinham sido deixadas por um elefante enorme. Isso porque existem fêmeas grandes. Agora, finalmente, se houvessem grandes pegadas e galhos elevados, quebrados e troncos de árvores com marcas de presas de elefantes, e se, além disso, um grande elefante fosse visto movendo-se para lá ou para cá, deitado sobre o chão, então, pela primeira vez, ele iria concluir que essas eram as pegadas de um elefante muito grande. Ó Brahmani, conforme esse exemplo indica, quando o Buda aparece no mundo e ensina o Dharma, os filhos e filhas de boas famílias se tornam mendicantes. Ao desenvolver a fé e seguir as práticas puras, eles se afastam de todos os desejos e aprendem o verdadeiro contentamento. Assim como pássaros aprendem a voar, eles mantêm os preceitos, praticam a meditação e cultivam sabedoria. Assim, eles entram no primeiro estágio da meditação. Isso é bonito, né? Porque ele poderia falar que a meditação é só você ficar parado, mas não é. Ele deixa claro, os preceitos, ou seja, evitar produzir sofrimento e produzir virtudes, praticar a meditação e a sabedoria, né? Ó Brahmani, essas são as pegadas do Buda e as marcas das presas dos elefantes. Perceba, entretanto, que não é apenas pela força dessas observações que os discípulos que recebem essas instruções chegam à conclusão de que o Buda atingiu o reino do despertar, que o Buda ensina o Dharma corretamente e que os discípulos do Buda praticam a maneira correta. Ó Brahmani, esses discípulos prosseguirão passo a passo em sua busca pelo caminho. E, ao avançarem nas suas diversas meditações, eles alcançarão o poder de suas vidas prévias e dos outros, e conhecerão suas mentes e dos outros, e conhecerão o fim dos seus obscurecimentos. Ó Brahmani, essas também são chamadas de pegadas e marcas das presas do Buda. Entretanto, os discípulos dos ensinamentos não dirão: ó honrado pelo mundo, é o verdadeiramente desperto. Ao observarem apenas esses sinais, eles avançarão ainda mais, libertando-se dos obscurecimentos e tornar-se-ão conscientes de que estão livres dos obscurecimentos. Ó Brahmani, essas são as pegadas e marcas das presas do Buda. Então, pela primeira vez, os discípulos dos ensinamentos dirão: ó, o honrado pelo mundo é verdadeiramente desperto. Jusonini, que era o rei, ficou exultante, como se uma luz tivesse penetrado a escuridão ou como se algo que estava coberto havia sido descoberto. Ele deixou o local fazendo o voto de permanecer como um discípulo do Buda por toda a vida. Certa vez, Jusonini veio até a presença do honrado pelo mundo e disse, honrado pelo mundo, uma oferenda realizada a um Brahmani com os 3 conhecimentos é uma oferenda verdadeira? O Buda então perguntou, qual é a natureza dos 3 conhecimentos? O Brahmani respondeu, honrado pelo mundo, um Brahmani com os 3 conhecimentos é versado nos 3 Vedas, o Rigveda, Samaveda e o Yajurveda. Tanto pelo lado de seu pai quanto da sua mãe, retornando 7 gerações para trás, não deve haver um único filho, caso no qual a linhagem de sua família tenha sido maculada. Ele não deve ser nunca objeto de escárnio. O nome de sua família deve ser honorável, e seu modo de vida deve ser puro. Ele deve memorizar os textos sagrados e os encantamentos e ser versado na terminologia dos rituais, na liturgia, das interpretações, nas histórias e nos contos contidos nos Vedas. Ele deve ter clareza no que se refere à origem das palavras e da gramática. Então, depois de ter aprendido a filosofia Lokayata do materialismo e de ter dominado o conhecimento das 3 marcas de um grande sábio, esse Brahmani pode ser chamado de um Brahmani com os 3 conhecimentos. Então Buda afirmou, ó Brahmani, é verdade que essa é uma versão dos 3 conhecimentos, mas não é assim o ponto de vista dos verdadeiros ensinamentos. Diante disso, o Brahmani perguntou, o honrado pelo mundo, ó honrado pelo mundo, quais são os 3 conhecimentos? Então Buda lhe deu o seguinte ensinamento, ó Brahmani, ouça com cuidado o meu ensinamento. Quando um discípulo meu
ao buscar o caminho da pureza, inicialmente abandona o desejo e a impureza, então podem existir vestígios das maquinações da mente que questionam e raciocinam. Ele entra no primeiro nível de concentração e experimenta alegria e felicidade. Isso aqui é muito importante, porque ele está usando o próprio argumento do Brahmani e está começando a falar do que é que a pessoa experimenta nos níveis de concentração a partir da prática. Então, no primeiro nível, experimenta alegria e felicidade. No segundo nível de concentração, ele desfruta alegria e felicidade advindas da meditação após abandonar o questionamento do raciocínio. Ao avançar e deixar para trás a alegria e felicidade, ele repousa em pensamento equânimes. Desfrutando a felicidade da mente correta e do pensamento correto, ele entra no terceiro nível de concentração. Indo adiante, livre de pensamentos sobre felicidade e infelicidade, sobre alegria e ansiedade, ele entra na quarta concentração, que é o estado mental puro e não perturbado, transcendendo todo o sofrimento e o prazer. Nesse estado, a mente do meu discípulo está em equilíbrio e clara, livre de todos os quereres e desejos. Sua mente não é apenas clara, mas também está livre das maquinações. Está pronta para funcionar o tempo todo e é firme, não sendo incomodada pelos outros. Quando essa mente é direcionada aos acontecimentos do passado, então as coisas do passado, de uma vida passada a 1 milhão de vidas passadas e além, podem ser trazidas à mente. Assuntos como seus nomes, a linhagem familiar ao longo das vidas passadas são recordados. Além disso, suas profissões, experiências, duração de vida, mesmo suas menores características, são claramente relembradas. É nesse estágio que ele adquire o poder de conhecer suas próprias vidas passadas e dos outros. E por isso a ignorância é destruída, a escuridão é dissipada e a luz se apresenta. Em seguida, ele redirecionará sua mente para conhecer os nascimentos e as mortes de outras pessoas. Com os olhos divinos que transcendem a visão humana, agora ele é capaz de discernir que os nobres e os humildes, os belos e os feios, os felizes e os infelizes, todos aparecem e desaparecem de acordo com suas ações. Alguns cometem negatividades com seus corpos, bocas e mentes, e difamam os sábios e acolhem pensamentos impuros. Devido a essas ações, eles caem nos reinos do sofrimento infernal. Outros realizam ações positivas com seus corpos, bocas e mente, e eles evitam difamar os sábios e têm atitudes e compreensões corretas. Por virtude de suas ações positivas, eles renascem em reinos puros. Essa segunda sabedoria é chamada de conhecimento do pensamento dos outros. Com ela, a ignorância é destruída, a escuridão é dissipada e a luz se manifesta. No próximo estágio, ele direciona sua mente para a extinção de todos os obscurecimentos. Ele percebe claramente a realidade do sofrimento, as causas do sofrimento, a remoção do sofrimento e o caminho para a remoção do sofrimento. As 4 9 verdades e o caminho de 8 passos. Da mesma forma, ele percebe claramente o que são os obscurecimentos, quais são suas causas, o que é a extinção dos obscurecimentos e qual é o caminho para a extinção dos obscurecimentos. Então, ao compreender isso, sua mente estará livre da negatividade, do surgimento dos desejos e da negatividade que surge da própria existência e da negatividade da cegueira humana. Assim, ele alcança a consciência de que se liberou dessas amarras. Surge nele o conhecimento de que a vida delusória chegou ao fim, de que as práticas foram puras, foram completadas, e de que aquilo que deveria realizar foi realizado, e que ele nunca mais experimentará o nascimento na delusão. Essa é a terceira sabedoria, denominada a extinção dos obscurecimentos, através da qual a ignorância é destruída, a escuridão é dissipada e a luz se manifesta. Ó Brahmani! Com a expressão Brahmani nos 3 conhecimentos, nos referimos a uma pessoa que possui essas 3 sabedorias. Diante dessas instruções, o Brahmani respondeu que, comparado aos 3 conhecimentos, ele havia citado com os do Buda, e ele percebeu que os 3 conhecimentos dele eram inferiores, nem mesmo 1/16 do seu valor, e ele louvou a superioridade dos ensinamentos do Buda. Certa noite, na presença de seus discípulos, no salão das aulas do monastério, o honrado pelo mundo discursou da seguinte forma: Sejam como a lua, meus discípulos.
Quando mendicarem por esmolas, sejam circunspectos em mente e comportamento, sejam humildes como um noviço. Na casa de um leigo, é muito importante que vocês sejam tão humildes quanto um noviço sempre. Sejam cautelosos como alguém que observa um poço velho ou olha para baixo da borda de uma montanha ou para um abismo. Ao se aproximarem da casa de um leigo, é bom manter isso em mente. Caçapa, que é um dos alunos dele, né, é como a lua quando mendiga esmolas, circunspecto tanto em mente quanto em comportamento, e humilde como um noviço. Os meus discípulos, digam-me que tipo de monge deveria pedir esmola na casa de um leigo. Os discípulos então responderam como eles reverenciavam o Buda como a fonte do Dharma e centro do refúgio espiritual, e eles manteriam as instruções do Buda em suas mentes em todas as ocasiões. Naquele momento, o Buda moveu sua mão no ar e deu as seguintes instruções: meus discípulos, assim como minha mão está solta no espaço e está presa, em qualquer casa visitada, um monge não deve ter apegos. Ele deveria ter sempre em mente o pensamento de possibilitar aqueles que desejam adquirir coisas para assim fazerem, e possibilitar aqueles que preferem virtudes espirituais a alcançá-las. Assim como sentimos a satisfação ao adquirir coisas para nós, procurem sentir a alegria e satisfação com aquilo que os outros adquirem. Isso é um bom antídoto para inveja, né? Sentir alegria pela alegria dos outros. É com essa atitude que vocês devem se aproximar das casas dos leigos. Meus discípulos, onde quer que Mahakassapa esteja, ele não guarda apego à casa e não fica preso de forma alguma. Meus discípulos, quais vocês acham que são os sermões impuros e puros dos discípulos do Buda? Os discípulos apenas solicitaram os ensinamentos do Buda. Então o Buda então deu essas instruções. Meus discípulos, quero que ouçam cuidadosamente e ponderem sobre isso. Suponham que um discípulo tenha o seguinte pensamento em sua mente enquanto dá as instruções: espero que as pessoas ouçam meu sermão. Espero que ao ouvirem meu sermão, elas se alegrem. E ao se alegrarem, elas expressem um sentimento de alegria. Recitar um sermão com esse pensamento é recitar um sermão impuro. Agora, suponha que haja um outro discípulo que ensina o Dharma com o seguinte pensamento: o Dharma foi devidamente apresentado pelo honrado pelo mundo. Através desse Dharma nesse mundo, adquirem-se recompensas instantâneas. Além do mais, esse Dharma possibilita a realização do Nirvana e pode ser devidamente compreendido por qualquer um que seja instruído e sábio. É por essa razão que eu desejo que as pessoas ouçam o Dharma conforme ensinado, alcancem a realização e pratiquem os ensinamentos. Se ele possui tais pensamentos e suas instruções estão de acordo com o Dharma, se ele expõe os ensinamentos com profunda compaixão, então esse é chamado de um sermão puro. Meus alunos, lembrem-se de que Mahakassapa ensinou o Dharma de tal maneira, e eu verdadeiramente espero que vocês ensinem o Dharma da mesma maneira que Mahakassapa. Uma vez o Buda e muitos outros alunos deixaram o monastério do bosque Jeta e entraram no país de Kosala para ensinar o Dharma. Ao longo do caminho, o Buda viu chamas vibrantes. Enquanto os céus evitando as chamas, ele sentou-se no assento preparado para ele e disse aos seus discípulos: meus discípulos, todos vocês conseguem ver essas chamas vibrantes? Os discípulos responderam que sim. Então o Buda disse: meus alunos, digam-me, o que vocês acham que é melhor? Abraçar essas chamas vibrantes ou abraçar os braços e pernas macias de uma jovem da família de um Brahmane ou uma mulher casada? Os discípulos responderam: seria muito melhor abraçar os braços e pernas macios de uma jovem mulher, visto que não é possível descrever a dor que surgiria ao abraçar as chamas vibrantes, né? O Buda então disse: meus discípulos, eu digo a vocês que aqueles que quebram os preceitos agem contra o Dharma, escondem tais ações dos outros, agem como mendicantes sem serem verdadeiramente mendicantes, ou como buscadores puros do caminho, apesar de não o serem, e cujas mentes estejam corrompidas e repletas de pensamentos impuros, eles deveriam abraçar as chamas vibrantes, porque abraçar um fogo é melhor do que abraçar o corpo de uma jovem. A razão para isso é que na situação anterior, a dor e a agonia podem causar a morte, ou algo próximo à morte. Mas isso não constitui uma causa para cair nos infernos. A última situação que pode se tornar a causa para a queda dos infernos
é onde há dor e agonia infinitas. O Buda então continuou: Meus alunos, o que vocês acham de um homem forte que amarra suas pernas pelas canelas com uma corda forte e esfrega suas pernas violentamente? Ao fazer isso, sua pele se rasgará, seus músculos serão prejudicados e seus tendões serão cortados, seus ossos se quebrarão. O dano alcançará a medula do osso e, finalmente, aí será contido. Sob essas circunstâncias, surge a questão de ele preferir passar por essas dores ou de receber a hospitalidade de um rico kshitraya, de um brahmane ou de um devoto leigo. Meus discípulos, eu digo a vocês que para aqueles que são inferiores, que descartaram os preceitos, que agiram contra o Dharma, seria melhor ter ambas as pernas esmagadas. A razão para isso é que no caso anterior, o sofrimento está limitado à morte e à dor excruciante que se assemelha à dor da morte. Mas isso não faz com que alguém caia nos infernos. No segundo, as ações que tornam a causa para cair nos infernos após a morte. O Buda então continuou: Meus alunos, o que vocês pensam que é melhor? Ler as laterais retalhadas por um forte homem, com uma espada afiada, ou ser venerado por um rico kshitraya, brahmane ou devoto leigo? Ou ainda, o que é melhor, ter o corpo preso em uma placa metálica flamejante em brasa por um homem forte, ou receber oferendas de alimento do coração do kshitraya, brahmane ou devoto leigo? Ou ainda, imaginem que um homem forte, com uma tenaz metálica flamejante em brasa, coloca uma bola em brasa na boca aberta de alguém. A bola queima os lábios, a boca e a língua. Ela seguirá queimando a garganta, o peito, os intestinos, e então queimará até o final do corpo e cairá para baixo. Ou, em contraste a essa imagem, imagine-se recebendo oferendas de alimento por um rico kshitraya, brahmane ou devoto leigo, feitas de coração. O que é preferível? Ou ainda, digamos que um homem forte agarre a sua cabeça e o faça deitar em uma cama de aço incandescente em chamas. O Buda tem esses exemplos assim. Com um travesseiro de aço. Como isso se compara a aceitar a oferenda de um leigo? Feita com o coração por um rico kshitraya, brahmane ou devoto leigo? Mais uma vez, imaginem que um homem forte agarrasse vocês, segurando-os de cabeça para baixo pelos pés. Ele os jogaria, então, em um caldeirão de ferro em chamas, deixando-os subir e descer como uma bolha em um caldeirão fervente. E então, isso se compara com a oferenda de um quarto para um rico kshitraya, brahmane ou devoto leigo? Meus alunos, devo dizer a vocês que todas essas formas de dor física não se tornam causas para o nascimento nos infernos, mas aqueles que violam os preceitos sagrados, agem em rebeldia com o Dharma e então oferecem oferendas aos ricos, criam a causa para um sofrimento duradouro. Portanto, vocês devem pensar: grandes benefícios são concedidos àqueles que realizam oferendas e iremos receber roupas, alimento, tapetes e remédios como oferendas, de tal maneira que termos nos tornado mendicantes não tenha sido em vão. Ao pensar sobre si mesmo, recebem benefícios quando há esforço com diligência. O benefício dos outros também resulta de tais ações. Quando Buda terminou essas instruções, 60 de seus alunos cuspiram sangue quente. Outros 60 declararam em conjunto que o caminho do Buda era extremamente difícil e partiram para retornar à vida leiga. Outros 70 mendicantes liberaram-se dos seus apegos e foram aliviados de suas paixões e desejos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai seguir de segunda a sexta até o dia 10 de junho, que corresponde ao período de Sagadawa, nesse ano de 2001, vendo e contemplando, apreciando a vida do Buda e seus ensinamentos em meio ao mundo, tá? Então, fico por aqui. Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.